Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito do minério de ferro e do Ibovespa, e também tratar aqui a respeito de Vale, tratar aqui a respeito do Bitcoin, sobre a queda no preço dos aluguéis residenciais e impactos do IGPM em fundos imobiliários e empresas da Bolsa, e tratar aqui a respeito de uma recomendação rebaixada para a Klabin. Será que chegou a hora de vender as ações de Klabin? Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E na presente data, o Ibovespa abriu em queda, Ibovespa Futuro caindo mais de 1,3%. E esse movimento acaba ocorrendo com varejo, que segue caindo aqui só com Magazine Luiza quase 5%, também Vale e Petrobras. Vale cai apesar do minério de ferro ter se sustentado na presente data, com otimismo do mercado sobre estímulos monetários na China, que acaba impactando positivamente no preço do minério de ferro, porque com estímulos monetários isso aumenta a demanda pela commodity, que acaba sendo melhor precificada. Nesse momento, tanto o minério de ferro quanto o aço estão subindo pouco, mas em contramão com a tendência de commodities internacionais. Então veja só, gás caindo, soja caindo, prata caindo, quase tudo caindo menos aço e minério de ferro, mostrando que provavelmente chegamos num fundo de preços, não sabemos, apenas uma tendência. Mas veja, venho repetindo que o preço médio do minério de ferro é aqui em 125 dólares. Apesar disso, Itaú não concorda com esse preço médio, segue pessimista com o preço do minério de ferro, jogando lá para 80 dólares a tonelada, o que significaria esse fundo aqui aproximadamente. Esse fundo foi atingido pelo preço da commodity em outubro de 2022. Outubro de 2022, Vale negociava R$ 66,00 e R$ 67,00, de acordo com o gráfico ajustado pelos dividendos. Portanto, o preço atual já precificou todo esse pessimismo, por isso sigo comprando nesses preços, não é recomendação. E foi esse mesmo Itaú que acabou também rebaixando recomendação para a Klabin, que trataremos mais à frente. Prosseguindo aqui a respeito do Bitcoin, ele atingiu o maior preço em 13 meses, portanto, se você pegar aqui tanto esse ano quanto a segunda metade de 2022, esse foi o maior preço atingido, alcançando 31 mil dólares, após o CEO da BlackRock chamar a cripto de ouro digital. Então, a maior gestora do mundo já está ali vislumbrando o Bitcoin como o ouro digital na visão deles. Cabendo lembrar aqui que gestoras como a Fidelity, Valkyrie e ARK Invest e a BlackRock estão formulando pedidos de ETF de Bitcoin junto à SEC. Então, o interesse hoje é muito grande pela criptomoeda, justamente por isso que o mercado começou a chegar nessa região de ganância. Dentro aqui do indicador de medo e ganância, você percebe que já começamos a entrar na região de ganância. Não estamos extremamente gananciosos, isso acontece quando chegamos aqui na pontuação 75 para cima. Eu particularmente cesso com compra de Bitcoin quando chega na extrema ganância. Quando chega na região de ganância, eu reduzo o tamanho dos aportes. Se antes você aportava 1.000, você agora vai aportar R$ 500 por mês. E acima de 75, o melhor a se fazer é aguardar. Afinal de contas, não é como uma ação ou um fundo imobiliário em que você, mesmo comprando um pouquinho caro, se aquele título privado, aquela ação, aquele fundo imobiliário, lhe proporcionar fluxo de caixa, ou seja, dividendos, isso vai compensando eventual desvalorização temporária que você venha a sofrer, porque pagou um pouquinho caro pelo ativo. No caso do Bitcoin, não é o caso. Ele não tem fluxo de caixa, então é importante você ali respeitar um preço interessante. Mas cabe ressaltar o seguinte, teremos halving no ano de 2024. Portanto, ficar tentando aguardar uma grande correção no Bitcoin no atual momento, na minha visão, não é uma boa estratégia. Por quê? Porque, historicamente, em todos os halvings, 2012, 2016, 2020 e agora 2024, não sabemos, né? Sempre tivemos altas. Veja, olha aqui a alta por causa do halving. Aqui também, aqui também. Será que poderemos atingir essa região projetada aqui? Não sabemos. Mas o ponto é, o Bitcoin ele se torna escasso quando ocorre o halving, porque afinal de contas, as recompensas aos mineradores acaba reduzindo pela metade. Atualmente está em 6,25 bitcoins a cada 10 minutos, vai cair pela metade, ou seja, para 3,125. É por conta disso que sigo comprando Bitcoin como reserva de valor. Para mim é acidentalmente um investimento, mas primariamente quase que um ouro digital, entre aspas, a título de reserva de valor. E para isso, tenho utilizado a CoinTheory para fazer as compras dos meus Bitcoins. Para comprar é muito simples, basta você selecionar o Bitcoin aqui, por exemplo, na sua lista de observação ou na sua carteira, clicar e apertar em comprar e selecionar a quantidade, ou você pode
definir o preço aqui que você quer comprar a criptomoeda. Para abrir conta na Coinfury e receber recompensa, basta você utilizar o código de convite Mirai, que fica aqui no link da descrição e no primeiro comentário fixado, enviando $50 para a corretora, que é completamente taxa zero, você obtém uma recompensa aleatória que pode ser uma criptomoeda ou uma stock. Prosseguindo aqui, estamos vendo que o aluguel residencial já começou a cair. Mês de junho houve queda em 0,48%, são dados da FGV. E sabemos por que isso acontece, pelo IGPM, que é o principal índice locatício de reajustamento, que se encontra deflacionado. Se você pegar aqui o acumulado desse ano de 2023, olha o que aconteceu em junho, uma deflação de 6,86%. O acumulado do ano seria 4,46%. Ou seja, é como se o seu aluguel, hoje que custa R$1.000, caísse de preço R$46. Isso se não continuar acumulando queda. Então você teria um aluguel caindo aí de R$1.000 para 950, 955, algo do tipo. Mas como você, dono de imóveis, pode se proteger desse tipo de movimento? Ao estabelecer contratos de locação, você não pode inserir um índice fixo, porque não é obrigatório que você utilize o IGPM. E por que as locações acabam utilizando o IGPM historicamente? Porque ele costuma remunerar melhor do que o IPCA, até porque o IPCA é controlado pelo governo e é uma cesta de preços ali bem distorcida da realidade. O IGPM acaba sendo mais interessante. Só que em alguns momentos o IGPM fica completamente distorcido, tanto para cima quanto para baixo. Para cima tivemos nos anos anteriores, 2022 16% IGPM, 2020 25%, 2019 7,81%. Então veja que é um índice que no geral fica superior ao IPCA, mas o IPCA atualmente está melhor. O IPCA em 4%. Então é preferível você conseguir um reajustamento mínimo do seu contrato de locação, você que é dono de um imóvel, de R$1.000, por exemplo, para R$1.040, que seria a utilização do IPCA, do que cair para 950, 955 com o IGPM. Então como se proteger? Bom, basta que na previsão do seu contrato você insira uma cláusula que diga o seguinte: será adotado o IGPM como índice de reajustamento anual, exceto se ele for inferior ao IPCA, caso em que prevalecerá o IPCA. Se você fizer isso, você sempre vai garantir o mínimo de IPCA. Ou você poderia colocar: prevalecerá o IGPM como índice de reajustamento locatício anual, desde que ele não seja negativo, ou seja, desde que ele não seja deflacionado. Caso isso aconteça, será adotado um índice alternativo, e aí você pode colocar o IPCA. Então cuidado com contratos padrões que você pega na internet, no Google, que eles não têm essa previsão. Aí os fundos imobiliários, Luan, eles não serão prejudicados com essa queda do IGPM, já que são contratos de locação? Primeiro, olhando aqui para fundos de CRI, dificilmente você vai ter algum impacto. Na verdade, o impacto vai ser praticamente zero, porque, por exemplo, com o Iridium e RDM11, você percebe que o portfólio é muito vinculado ao IPCA. Poucos títulos possuem IGPM como indexador, por exemplo, esse título ou esse aqui de baixo. Mas enquanto isso, a grande maioria aqui é IPCA ou pode ser CDI. Mas e quanto a fundos de tijolos, como o KNRI, que é de lajes corporativas? Ele será afetado negativamente no reajustamento locatício? Nesse caso, você vai ter algum impacto. Porque veja, o KNRI, ele também tem participações logísticas, mas veja só o seguinte: receita por índice de reajuste, conforme a última carta do gestor. IGPM 31,64%. Então sim, um certo impacto você vai ter, mas será baixo, porque afinal de contas a maioria já está em IPCA. Já em relação à Taesa, o impacto pode ser maior, porque o reajustamento das receitas de Taesa, em sua grande maioria, está dependente do IGPM. Assim como tivemos reajustamentos elevadíssimos nas receitas de Taesa, quando tivemos esse IGPM chegando à acumulação de 25%, teremos também o reajustamento para baixo, principalmente no resultado IFRS, no caso desse IGPM deflacionado. Isso não significa, ao contrário do que alguns estão dizendo, que chegou a hora de vender Taesa. Significa apenas que você precisa ter cautela com o seu preço teto, definir uma boa margem de segurança para novos aportes e não sair comprando a qualquer preço, esperando dividendos mais reduzidos. Tendo essa consciência, você pode permanecer com a posição para a sua aposentadoria sem comprar em maus momentos. Eu particularmente não estou comprando Taesa agora, até seria possível segundo meu preço teto de R$ 38,00 na Taesa 11. Eu já tenho uma posição bem relevante, 1.400 units. Vou aportar em Taesa como última opção, caso não tenha mais nenhuma outra aqui na carteira para fazer novos aportes, exceto se ela tiver uma grande volatilidade nas suas cotações, se essa moda pegar de ficar vendendo Taesa por conta de um IGPM deflacionado.
Aí, tendo toda essa volatilidade, e se somar a um follow-on que vinha a depreciar um pouquinho a cotação da ação, aí pode ser que eu venha fazer novos aportes a R$ 31, R$ 32, não sabemos. E finalmente aqui com o Klabin, o Itaú BBA, assim como rebaixou recomendação para Vale, como eu trouxe para vocês, rebaixou para a Klabin, rebaixando KLBN11 para neutro e mantendo recomendação de compra em Suzano. Segundo o Itaú, agora a ação possui um potencial de alta muito limitado, depois do rally que teve, por conta da subida do Ibovespa. Preço-alvo de Klabin ficou em R$ 24, aumentou R$1, mas mesmo assim manteve como neutro. As ações nesse momento reagiram à recomendação, caindo 2,19%, somado ao fato de que o próprio Ibovespa iniciou o dia em queda. Para mim, nessa região de preços aqui é R$ 21,50, Klabin chegou num preço interessante novamente para novos aportes. Nas ações ordinárias e preferenciais mantém o preço teto de R$ 4,50. As ações ordinárias e preferenciais também seguem caindo. Portanto, são essas recomendações que acabam abrindo oportunidades para o pequeno investidor se posicionar quando ele não tinha mais nenhum outro tipo de ação para aportar na sua carteira, ou quando ele queria muito comprar essa ação, por exemplo a Klabin, e não vislumbrava a oportunidade. O mercado sempre vai te dar oportunidade, seja por especulação, seja por recomendações de bancos de investimento ou casos de análise. Você, investidor atento, vai conseguir sempre aportar em renda variável, exceto se o Bovespa chegar a 20 vezes lucro de PL, o que seria algo somente factível se a taxa Selic estivesse a 6, 5%, com uma inflação mantida na casa dos 4%, o que é bem difícil de acontecer. E na justificativa do Itaú, a desaceleração da atividade global acabou enfraquecendo a demanda de celulose no primeiro semestre de 2023, ok? Mas a Suzano é a grande vendedora de celulose no mundo, então isso aqui é um pouco esquisito. O Itaú também destacou que a indústria brasileira de papel enfraqueceu em relação ao ano anterior. Itaú conclui dessa forma que até Suzano e Klabin serão prejudicadas por esse cenário, já que os negócios de papel e embalagens representam 10% para a Suzano, uma pequena parte, e 50% para a Klabin. Esse é o impacto no EBITDA. Só que a Klabin já declarou que vai focar ainda mais nesse negócio de papéis e embalagens, que traz muito mais retorno do que simplesmente a venda da celulose. Então a tendência é que no futuro, esses 50% acabem crescendo para 60%, 70% ou até mais do que isso. Seguindo a linha da Irani, Klabin acabou percebendo como o negócio da Irani é rentável. Olhando-se aqui para o release do primeiro trimestre de 2023, o que você vai perceber nos números de Klabin? Que o EBITDA ajustado, ele teve um crescimento em relação ao ano anterior. Saiu de 1,7 bi para 1,9. Ou seja, ao contrário do que citou o Itaú, o EBITDA acabou crescendo de um ano para outro, tanto do primeiro trimestre de 2022 quanto do quarto trimestre de 2022. Em relação ao lucro líquido, também aumentou. Houve um aumento substancial. Endividamento seguiu controlado, apesar dos juros elevados. Investimentos cresceram em relação ao primeiro trimestre de 2022 e a receita líquida foi menor do que o quarto trimestre de 2022, mostrando que a Klabin segue eficiente no seu controle de gasto. Dessa forma, você percebe que não se coaduna com os números de Klabin essa projeção do Itaú. Apesar disso, ele mantém uma recomendação neutra com preço-alvo acima do preço hoje de mercado. Não é uma grande sardinhagem assim, mas de novo, como eu disse para vocês, se beneficie dessas recomendações caso você já venha acompanhando o ativo e gostaria de aumentar posição. Não é recomendação de investimento. E se você quiser aprender mais sobre investimento, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você clica em Seja Membro, adiciona o nível 2 associado Mirai. Você vai ter acesso a aulas exclusivas, como por exemplo esta aqui, em que eu digo o que estou fazendo com as minhas carteiras no momento, todos os meus movimentos de mercado, trago dados macroeconômicos, tem diversas aulas na área de membros associado Mirai. Você tem o mini curso de imposto de renda para investidores, aulas de small caps, opções de ações, aluguel de ações, a estratégia do earn yield, o indicador do Peter Lynch, PEG Ratio, indicadores da análise fundamentalista, fluxo de caixa descontado e muito mais. Ou, alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimento. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou acompanhá-la ou analisar o seu portfólio já existente por escrito ou através de consulta individual comigo por Google Meet durante 1 hora. Para me contatar, basta você enviar uma mensagem via WhatsApp Business, que fica aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, ou através do nosso Instagram. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você pensa a respeito dessa recomendação envolvendo o Klabin e Suzano. E em relação à Vale, o que você tem feito nesse momento? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!